Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos aqui na presença de Deus. Nós estamos distantes fisicamente aí combatendo o coronavírus, mas certamente estamos unidos em espírito, como corpo, como igreja de Cristo. Sei que tem sido muito difícil para todos nós, cada um tem sofrido o seu modo essa pandemia. E infelizmente, todo o nosso sofrimento ainda é potencializado pela quantidade de notícias ruins que a gente recebe a cada dia. Na maioria das vezes, a gente só recebe notícia ruim ultimamente. Mas convido você, ao iniciar nesse mês de abril, lembrar que também temos boas notícias para nos alegrar. Se você foi ao supermercado nas últimas semanas, você pode notar que os corredores estão cheios de ovos de chocolate. Mas lembra, esta não é a boa notícia que eu trago para vocês. Mas certamente você lembrou que estamos na época de Páscoa, ou que a Páscoa está chegando. O ovo de Páscoa é um símbolo social atribuído a uma tradição religiosa e, como símbolo, ele interage com a nossa cultura, com a cultura de cada povo. Esses símbolos, por exemplo, na Páscoa, representativo de uma tradição religiosa, de uma festividade religiosa, ele é traduzido aqui no Brasil como um ovo de chocolate. Mas cada cultura tem a sua forma de expressão, de manifestar, de vivenciar, vamos dizer assim, essas comemorações ou essas tradições religiosas. E, por exemplo, a gente pode ver um exemplo bastante diferente para nós, até esquisito quando a gente para analisar. Por exemplo, na Bélgica e na França, lá eles têm uma simbologia diferente que a gente, aqui como ovo de Páscoa. Lá eles contam, tem uma lenda de que os sinos das igrejas nessa época iam até Roma, voando. E quando eles voltavam de Roma, eles deixavam cair ovos. E os coelhinhos separavam esses ovos e levavam para as crianças. Então, na França e na Bélgica, a tradição é eles montarem cestinhos de palhas, ninhos de palhas, para que os coelhinhos venham trazer os ovos nessa época. No México é completamente diferente também. Lá eles usam muito o boneco de Judas. Então existe aquela tradição que a gente já conhece no Brasil de malhar o Judas, o traidor. É assim que eles manifestam a questão cultural em relação à Páscoa lá no México. No Oriente Médio, eles têm também uma visão diferente. No Oriente Médio, as igrejas cristãs, o cristianismo, ele olha para a Páscoa e ele utiliza como representação disso o lava-pés. Então, eles lavam os pés dos outros num sentido de humildade. E na Suécia, por fim, o último exemplo também achei bastante diferente, ele se assemelha muito a um Halloween. Então, na época de Páscoa, as crianças se vestem de bruxos e saem nas casas e levam para essas casas cartas pascais, vamos dizer, né? Acho que é assim que fala, cartas pascais. E em troca dessa carta que ele deixa nos vizinhos, ele recebe o seu doce. É como se fosse o Halloween que a gente conhece nos Estados Unidos. Como podemos ver ao longo da história, cada povo deu uma simbologia a esses eventos, a essas tradições. E também um significado diferente foi atribuído à Páscoa. Hoje, muitos comemoram a Páscoa sem saber a sua origem e o verdadeiro significado dessa comemoração. Eu posso até sugerir que você pergunte para seu filho pequeno, para as pessoas que não têm professado a fé cristã, ou até mesmo essas pessoas, pergunta para eles o que vem à mente quando se fala de Páscoa. Acredito que a grande maioria vai falar em ovo de chocolate, né? Vai vir um coelhinho e um ovo de chocolate. Então, esse é um ponto que a gente precisa parar e analisar, né? As pessoas perderam
e não buscam o significado das coisas, dos símbolos que elas têm comemorado. Muitas vezes, ao longo da história, passamos a praticar algumas tradições sem ao menos saber o significado delas. Esse é o exemplo claro que eu falei para vocês a respeito da Páscoa. Hoje, somos capazes de enxergar esse significado? Para encontrar esse significado, precisamos retornar na história, lá na origem do povo hebreu, quando ainda estava escravizado no Egito. Vamos retornar ao momento em que Deus ouviu o clamor do seu povo, que estava lá preso, sofrendo no Egito, né, sob o domínio de Faraó, e Deus vem, lança pragas sobre o Egito, lançou 9 pragas sobre o Egito, e aí no momento que nós vamos ler agora, é o momento que depois da 9ª praga, em que Deus prepara o povo para a libertação, Deus vem e fala com Moisés e Arão para que ele oriente o povo. Isso que eu vou ler para vocês agora está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 11. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão, na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calculando quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Logo após a Páscoa, eles comemorarem a Páscoa, fazerem essa ceia, o Senhor lançou a 10ª praga no Egito. Foi a praga que matou os filhos primogênitos, todos os filhos primogênitos, exceto os filhos do povo de Deus, que tinham marcado na verga da porta e nas suas ombreiras com o sangue. Sobre essas casas que tinham participado dessa ceia, que tinham marcado com sangue, sobre essas casas os primogênitos não morreram. Nas demais casas, todos os primogênitos foram levados, morreram. E em razão dessa última praga, o faraó deixou os hebreus partirem para o deserto a caminho da terra prometida. A Páscoa era uma festa para os hebreus, a Páscoa era uma festa para comemorar a libertação da escravidão do Egito. Este foi um momento importante, muito significativo, pois Deus libertara o seu povo da opressão e se mostrava presente e providente na vida do seu povo. Era Deus cumprindo a sua promessa na vida do povo. Em resumo, a Páscoa significava para os hebreus que Deus ouviu o sofrimento do seu povo escravizado e o resgatou da opressão do Egito e os levou à terra prometida. Alguns pontos me chamam a atenção, alguns símbolos são bastante evidentes.
O primeiro que eu destaco é o sacrifício deveria ser feito com um cordeiro sem defeito pelo perdão dos pecados. O segundo, o cordeiro seria de acordo com a condição de cada família. O terceiro ponto, o sangue do cordeiro deveria ser derramado no limiar e aspergido nos batentes e na verga da porta. O quarto, todo o povo participou junto da Páscoa. Foi uma refeição que todos fizeram juntos. E foi também estabelecido que seria uma comemoração eterna, para que o povo lembrasse sempre que Deus libertou o povo do Egito. Eu peço para vocês guardarem essas informações, que logo mais a gente vai retomar cada um desses pontos e a gente vai conseguir enxergar, já começar a botar na nossa cabeça da onde que vem a Páscoa, qual que é o significado da Páscoa. Porém, o povo de Israel, o povo hebreu, tinha uma natureza rebelde. A Bíblia fala que ele era um povo de dura cerviz. O povo caminhava e se rebelava contra a vontade de Deus. Aí Deus o repreendia. Aí o povo se arrependia e Deus perdoava. E assim foi por várias situações na história do povo. E a gente pode ver que em todos os momentos Deus veio amando esse povo. Deus veio resgatando esse povo. Deus veio perdoando, reconciliando com esse povo. Deus não desistia desse povo. Deus nunca desistiu do seu povo, apesar de toda a sua rebeldia. Deus levantava na época profetas. E os profetas vinham falar em nome de Deus para o povo. Então o povo se rebelava, Deus mandava o profeta conversar com o povo e falar: olha, arrependam-se dos seus maus feitos, arrependam-se das suas rebeldias. E quando o povo ouvia, então Deus tirava a sua ira de cima deles, Deus os perdoava daquele erro. E Deus levantou um profeta chamado Jeremias. E ele usou esse profeta para reforçar com o povo que Deus era fiel à sua aliança, mostrando a fidelidade de Deus, que apesar de um povo rebelde, Deus sempre seria fiel à sua aliança. Diz a palavra do Senhor assim lá em Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 ao 34. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Muitos séculos depois desta profecia, eis que Deus cumpre mais uma vez a sua promessa e envia o seu Filho Jesus para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí a Páscoa da nova aliança. Podemos ver claramente que a Páscoa mosaica, lá, aquela Páscoa no Êxodo, na saída do Egito, ela aponta já para o sacrifício que Jesus Cristo faria na cruz e que fez na cruz por nós. Vejamos, Jesus é o Cordeiro sem defeito e sem pecado que foi oferecido por nós na cruz. Ele pagou o preço que nós não temos como pagar. O preço foi pago. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacrifício que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado em razão de todos, não de apenas alguns.
não importando se nós temos mérito ou não, ou da nossa condição, se somos ricos ou somos pobres, se somos homens e mulheres, se somos analfabetos ou não somos, se fomos de uma raça ou não. Jesus morreu por todos nós. Seu sangue foi derramado na cruz e hoje esse sangue é o sinal de que fazemos parte dessa nova aliança. E Deus passa a habitar e Deus passa a habitar dentro de cada um de nós por meio do teu Espírito Santo. Ele passa a fazer parte da nossa vida. Ele vive dentro de nós. Hoje nos tornamos filhos de Deus e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Fazemos parte da sua igreja. Somos enxertados, somos trazidos como filhos. Não somos mais dispersos, não somos estrangeiros na presença de Deus, mas agora, através desse sacrifício, agora fazemos parte, agora somos filhos. Assim como os israelitas celebravam a Páscoa naquela época, como libertação, como o livramento da opressão que viviam no Egito, e faziam isso em memória dessa ação libertadora de Deus, assim também hoje nós fazemos, nós recordamos e precisamos recordar essa memória da libertação que Jesus trouxe para a nossa vida através da nova aliança, através da sua entrega na cruz, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Nós temos que enxergar e lembrar que Jesus é o nosso libertador. E a gente faz isso com frequência, participando da ceia do Senhor, comemorando, lembrando em memorial do corpo e do sangue, lembrando que Jesus é o nosso Salvador. Olhando para a Páscoa, a gente pode enxergar duas notícias que a Páscoa nos traz. A primeira é uma má notícia. É a notícia que inegavelmente somos imperfeitos em cumprir a vontade de Deus. Independente de fazermos coisas boas ou coisas justas. E isso nos leva ao distanciamento do nosso Criador. Nos afastamos da essência do nosso ser. Nos afastamos da imagem e da semelhança de Deus. Essa é a grande má notícia. Nós somos imperfeitos. Nós não somos capazes de agradar a Deus por nossas obras, por nossas condições. Nós somos falhos e impotentes. Mas também tem uma boa notícia, e mais importante, uma melhor notícia, que é que não precisamos pagar o preço pelos nossos pecados, porque Deus enviou o seu Filho amado, que veio, viveu como ser humano, não pecou, e Ele resgatou a nossa vida. Ele pagou esse preço por nós. Ele tirou essa culpa que nós não temos que pagar, Ele tirou de sobre nós e Ele levou sobre Ele. E Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e Ele ressuscitou e hoje vive ao lado direito do Pai. Esse é o significado da Páscoa. Essa importância que a gente tem que dar quando a gente olha para a Páscoa. Deus vê o nosso sofrimento. Deus vê as nossas imperfeições. Ele nos resgata desse caos que a gente vive em todos os sentidos. Ele nos resgata dessa falha, dessa nossa humanidade e nos leva a viver o seu reino. E nos aperfeiçoa em viver o seu reino. E esse reino a gente usufrui já, aqui e agora. Nós já podemos viver essa ordem do reino de Deus já. Mas também a gente vai viver esse reino por completo no porvir. Olhando para a cruz de Cristo, convido você a ressignificar o sentido da Páscoa. Não mais como uma tradição cristã, amoldadas aos costumes do nosso tempo, que não nos leva a contemplar esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez por nós. Mas eu peço a você a ressignificar e que olhe
a Páscoa como o cumprimento da promessa de Deus que nos transporta da nossa imperfeição humana para uma vida nova em comunhão com esse maravilhoso Deus. Amém? Vamos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou, meu Pai, por cada um de nós. O Senhor pagou um preço, Senhor, para resgatar a vida de cada um de nós, nos livrar da morte, da separação com Deus e nos aproximar de novamente, aproximar todos nós novamente da Tua santidade, da Tua presença. Senhor, obrigado, Senhor, e peço a Ti, transforma, meu Pai, a vida de cada um de nós. Senhor, nos transportando, Senhor, de um mundo caído, de uma vida em caos, para uma vida em abundância e uma vida em ordem na presença do Senhor. Senhor, nos transforma a cada dia na Sua imagem e semelhança. Abençoa, meu Pai, a vida daqueles, alcança, meu Pai, a vida daqueles que não Te enxergaram ainda, Pai, que não reconheceram a mensagem da cruz, que não entenderam, Senhor, o significado da Páscoa, da libertação, da sua condição falha, que o Senhor possa, meu Pai, na vida de cada um desses, fazer uma transformação de vida. Que o Senhor venha fazer renascer, meu Pai, nascer novamente, mas na presença do Teu reino. Peço a Ti também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com a Tua igreja nesse momento, meu Pai, em que enfrentamos o coronavírus. Reconheço, Senhor, que ficamos ansiosos, Senhor, buscando a cura, buscando a proteção, mas pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor fale em nossos corações, que possamos descansar no Senhor, meu Pai, e reconhecer que tudo, Senhor, está debaixo de Tuas asas, sob a Tua soberania. Senhor, pedimos ainda, meu Pai, que o Senhor abrevie esse momento de dor. Traga a cura, Senhor, dessa doença, traga vacinas. Senhor, traga o restabelecimento da saúde para aqueles que estão doentes nos hospitais. Senhor, que não falte leito, Senhor, para tratar os doentes, os necessitados, os aflitos e os idosos. Assim, Senhor, oramos a Ti, crendo que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor e as bênçãos sejam sobre a vida de todos vocês. Amém e até mais.